Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende aí do horário que você vai assistir a essa aula. Eu sou o professor Jevanilson, professor de Educação Física na região já há 6 anos, certo? Vamos hoje ter a nossa terceira aula, vamos dar continuidade aos conteúdos de Educação Física, tá bom? E assistam a minha aula com atenção. Como sempre eu digo, copiem todos os conteúdos no caderno, pois eles serão valiosos para vocês estudarem. E no final do trimestre eu vou pedir para que vocês me enviem, porque esse material ele é organizado e vai valer nota no final do bimestre, tá bom? Hoje vamos dar continuidade aos benefícios fisiológicos promovidos pela atividade física regular e vamos também entrar em outro conteúdo, tá bom? Eu vou fazer um pequeno resumo da aula anterior e vamos começar em seguida a nossa terceira aula, tá bom? Vamos lá aos slides. Na aula anterior, nós demos continuidade aos benefícios fisiológicos da atividade física regular. Se lembram? Então hoje, antes de continuar os nossos conteúdos, eu vou só fazer uma pequena ilustração do que foi a aula anterior para a gente dar prosseguimento, tá bom? Para vocês não perderem o raciocínio, tá bom? Nós falamos de alguns benefícios fisiológicos, entre eles a melhoria do nível de concentração e raciocínio, certo? Quando você faz atividade física regular, você melhora o seu nível de concentração, você tem o poder de memorizar as coisas melhor e de raciocinar mais rapidamente, certo? A questão da melhoria da autoestima, como nós estamos fazendo atividade física regular e nós olhamos para nós mesmos no espelho, nós nos sentimos melhor, mais saudáveis, mais bonitos, tá certo? Mais dispostos. Então, um dos grandes benefícios da atividade física regular é que melhora a autoestima. Isso é muito importante para todos os fatores da nossa vida, tá bom? Além de mais, quando nós estamos envolvidos com o esporte, com as equipes, seja ela qual for, educação física ou algum desporto como futsal, como futebol, como voleibol, etc., a gente melhora o nosso relacionamento social e trabalho em equipe. Também falei um pouquinho sobre a questão da produção do hormônio do crescimento, né? A hipófise, aquela glândula, quando ela é estimulada, e ela é estimulada também através da atividade física regular, vai liberar mais o hormônio do crescimento, mais o GH, certo? Além do fator genético, como eu falei, que é muito importante, é o fator preponderante, mas a questão do exercício físico e da estimulação da hipófise vai melhorar a nossa estatura final, tá bom? Também falei sobre a frequência cardíaca, ela melhora, ela é mais eficiente, ou seja, o nosso coração vai trabalhar menos e melhor, ele vai trabalhar com mais suavidade, mais tranquilamente, e ele vai dar conta do recado. Então, essa frequência cardíaca ela diminui. Foi isso que eu falei, se lembram? Outro fator que eu falei sobre as doenças, tá certo? Ter o controle de algumas doenças como diabetes, enfermidades cardíacas, né? A hipertensão, que é a pressão alta, a arteriosclerose, que é o entupimento das artérias, das veias, tá certo? Artrose, artrite, tudo isso aí é trabalhado, gente. Quando nós fazemos atividade física regular, todas essas doenças são melhor tratadas, tá certo? Também falei sobre a questão da consciência corporal, que melhora, né? Você vai ter mais consciência do seu corpo, do funcionamento do seu corpo,
certo? Além do mais, quando a gente se fere, a nossa coagulação sanguínea vai ser melhor, tá certo? Vai haver uma melhor cicatrização desse ferimento. Então, tudo isso são benefícios fisiológicos da atividade física regular, tá bom? Bem, passado o resumo da aula anterior, vamos ao nosso conteúdo de hoje. O nosso conteúdo de hoje, ele aborda, ele fala sobre a atividade física e você, certo? Aqui eu vou comentar aqui alguns fatores importantes para quando você for começar a fazer um programa de treinamento esportivo, você saiba desses detalhezinhos aí, dessas informações que são muito importantes, tá bom, gente? Primeiro, o que você precisa saber? É preciso ter cuidado com os seus limites, gente, não exagerar. Tem pessoas que exageram naquela ânsia de melhorar, de conseguir aquele objetivo, seja ele qual for, de criar massa muscular, ou de trabalhar a questão da obesidade, ou a resistência muscular, ou a resistência geral, etc. Certo? Então não pode exagerar. Todos nós temos limites e esses limites têm que ser respeitados. Não é diferente com a atividade física, tá certo? Então é importante você não exagerar, pois isso pode lhe causar danos. Você pode ficar doente, cheio de dor muscular, etc. e tal. Então, primeiro conselho, a primeira informação é preciso ter cuidado com os seus limites. Outra questão a considerar são os fatores. Os fatores do treinamento esportivo, eles são frequência. Frequência quer dizer os dias que você vai fazer aquela atividade física baseado em uma semana, tá bom? É a frequência. O volume é o tempo desse treinamento, se é 30 minutos, se é 40, se é 50, se é 1 hora, se são 2 horas. Então, volume quer dizer o tempo dessa atividade física ou desse treinamento, tá bom? E a intensidade é o padrão, tá certo? É a velocidade ou a forma com que você vai treinar, tá certo? Então tem que ter cuidado aí, ó. Os fatores do treinamento: frequência, volume e intensidade. Você tem que estar bem informado sobre esses fatores para treinar bem, para você conseguir o seu objetivo que já foi traçado, ok? Bem, falar em objetivos é o próximo. Tenha objetivos bem traçados e realistas. Para você conseguir um determinado objetivo, ele tem que ser muito bem traçado e realista, né? O que é realista? Você não vai querer em um mês se tornar o melhor atleta do mundo, né? Ou mais resistente. Ou você não vai querer em apenas 1 ou 2 meses já criar uma massa muscular estupenda, excelente. Não. Então, tenha objetivos, claro, é importante. Tudo que você fizer na vida, não só em termos físicos, na vida, você tem que ter objetivos. E ele tem que ser bem calculado, bem traçado e realista. Tá bom? Outro ponto importante. Seja perseverante. Isso é muito importante, gente. Você tem que ser perseverante, resiliente. Ou seja, você vai começar aquele seu objetivo que você tem lá na frente, você vai começar ele, tá certo? E não vai desistir. Não é na primeira dificuldade que você vai desistir, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, tá certo? Porque dificuldades vão surgir, tá certo? Imprevistos vão aparecer, mas seja perseverante. Se você colocou na cabeça que você vai emagrecer, ou que você vai ser mais resistente, ou que você vai ser um bom jogador de futsal, ou um bom ciclista, ou um bom nadador, tá certo? Seja qual for o seu objetivo na área específica da atividade física, não desanime, seja perseverante.
tudo na vida. Se você quer ser um médico, um advogado, seja lá o que for, tá certo? Ser um bom professor, um bom advogado, tá certo? Um bom bombeiro, um bom prefeito, seja lá o que for, você tem que perseverar. Ok? Outro fator, controle da sua frequência cardíaca, certo? Esse controle da frequência cardíaca, tá certo? Eu vou falar desse controle numa aula específica, tá bom, gente? Porque tem um aparelhozinho chamado frequencímetro que você pode verificar a sua frequência cardíaca, mas sem esse aparelhozinho, nós podemos manualmente, tá certo? Verificar essa frequência cardíaca. Então, esse será uma aula específica que eu vou mostrar a vocês como é que faz esse controle, tá bom? Bem, continuando. Você deverá, no início, tá certo? Começar a treinar de 2 a 3 vezes por semana, tá certo? Isso já será suficientes para você ter resultados fisiológicos satisfatórios. Não adianta você querer começar um programa de treinamento muito empolgado, ou seja, querer treinar todos os dias, querer treinar 2, 3 horas, em um ritmo lá em cima. Não, certo? Então, para começar, né, 2 a 3 dias por semana já são suficientes. Depois você vai aprimorando, depois você vai melhorando, tá certo? Essa questão aí, tá bom? Outra informação importante que vocês devem saber, olha aí qual é o tema, ó. A atividade física e você. Então são informações básicas que vocês devem ter para conseguir alcançar os seus objetivos traçados. Então, lembre-se que o repouso ele é tão importante quanto a atividade física, gente. Certo? Você tem que treinar bem, você tem também que ter o seu descanso, o seu repouso, dormir bem, dormir entre 7, 8 até 9 horas. Nem de mais, nem de menos, tá certo? Você também deve se alimentar bem. Então, o exercício físico ele é tão importante quanto o repouso. Você só vai ter ganhos fisiológicos, só vai crescer, você só vai ver resultados bem realistas, né? Tá certo? Bem plausíveis, se houver essa questão aí, ó, repouso, tá bom? Outra informação importante que eu quero dar aqui a vocês: o suor ele não é um indicativo de perda de peso real. Muitas pessoas acham que quanto mais eles suam, mais ele perde peso. Não é verdade, tá certo? O suor ele tem várias funções, mas a principal função do suor é manter a temperatura corporal, gente. Tá certo? Tá certo? A nossa temperatura corporal ela é 36,7, tá certo? É o normal. Então, quando você começa a fazer atividade física, é normal que o seu corpo, essa temperatura ela vá crescendo, tá certo? Para que ela não chegue a um nível muito alto, é que você sua. Quanto mais você sua, é um indicativo que você está necessitando desse suor para manter a sua temperatura corporal normal. Legal? Gostaram dessa informação? Bem, eu não vou ter pressa, tá certo? Eu estou dando esses conteúdos bem devagar. Sempre faço um resumo da aula anterior, da aula passada, para que vocês não se percam, nem tenham muito volume para copiar, tá certo? Então, tudo é devagar, mas o mais importante é que vocês aprendam, que vocês se interessem, que vocês copiem esses conteúdos e estudem, pesquisem bastante, tirem as dúvidas se surgirem comigo no privado, tá bom? Etc e tal. Então, nós vamos encerrar essa aula de hoje com esse slide, tá bom? E no próximo slide, na próxima aula, nós vamos abordar o overtraining. O overtraining é quando você passa do ponto, você exagera na sua atividade física regular, tá certo? Então,
Vamos lá aqui esse slide para a gente terminar. Você deve ter cuidado com o uso indevido de suplementos alimentares, tá certo? O suplemento alimentar, ele deve ser inserido, colocado na dieta da pessoa, se houver necessidade. Tem gente já muito nova, tá certo? Que faz algum tipo de treinamento, principalmente na musculação, que já coloca essa suplementação alimentar sem necessidade, tá certo? O nome já diz, ó, suplemento, você vai complementar. Isso aí é mais direcionado e aconselhado para atletas de alto nível, que treinam diariamente e assim num patamar muito elevado, tá certo? Basta você se alimentar corretamente. Café da manhã no horário certo, tá certo? Entre o café e o almoço, um lanche, tá certo? Lanchar entre janta e o almoço, jantar bem e depois um lanche antes de dormir, tá certo? Ou seja, se você puder se alimentar a cada 3 horas, ótimo, ótimo, tá certo? A suplementação alimentar ou complementação alimentar, tá certo? Só em casos extremos, e você deverá assim, ter um acompanhamento de um nutricionista, tá bom? Não é fazer por conta própria ou por o seu coleguinha tá lhe aconselhando não, tá bom? Bem, se possível, procure uma orientação especializada. O que é isso, gente? Se você for começar um treino, procure um professor de educação física, certo? Para ele lhe orientar a como fazer, a como vai ser o método, a frequência, o volume, a intensidade, né? Aquele ritmo, certo? Então é sempre bom procurar um professor. Se você fizer na escola, né? Vai ter o professor Gevanilson, mas se você quiser por fora, né? Uma academia ou alguma escolinha, etc e tal, tá certo? Procure sempre uma orientação especializada, certo? Esse item aqui, o próximo, também vai ser tema da próxima aula, juntamente com o overtraining, tá certo? Que falam sobre as dores musculares. Nós temos 2 tipos de dores musculares, né? Que a gente vai abordar na próxima aula, tá certo? E também um outro assunto que está aqui, mas ele exige uma aula específica, ou mais de uma aula, é sobre o uso de esteroides anabolizantes. Tem muita gente nova, adolescentes, fazendo uso de esteroides sem saber do que se trata, tá certo? Então, eu vou ter uma aula com vocês, ou 2, falando especificamente desses esteroides anabolizantes, o que eles são e qual a função deles e os perigos. Tá bom, gente? Então, valeu pela atenção, estudem. Se tiver alguma dúvida, vão lá no privado, certo? Que eu vou tirar com vocês essa dúvida. Mais uma vez eu repito, copiem os conteúdos do caderno bem organizado, com data, tá certo? O tema da aula, porque isso vai valer nota no final do bimestre. Valeu, gente, um abraço, até a próxima, se Deus quiser.